Eu venho hoje à tribuna, senhor presidente, para prestar solidariedade ao povo da cidade de Manaus, mais precisamente às vítimas de um gigantesco incêndio que aconteceu numa região à beira de um igarapé, na cidade de Manaus, conhecido como Arthur Bernardes, onde 500 residências foram atingidas por esse incêndio. Nada mais, nada menos do que 500 famílias na cidade de Manaus enfrentaram momentos de dor, momentos dramáticos, momentos penosos ao enfrentar um incêndio numa região de casas que ficam aglomeradas. Para que Vossas Excelências tenham uma ideia, um dos jornais da cidade de Manaus mostra na sua primeira página uma foto dizendo 4 horas de inferno. Um incêndio de grandes proporções que durou 4 horas, destruiu pelo menos 400 casas e deixou 545 famílias desabrigadas. Ontem, na comunidade Arthur Bernardes, no bairro do São Jorge. Trânsito engarrafado, seguido de um blackout, contribuiu para o caos. O mais grave, senhor presidente, é que logo a seguir a este incêndio, que, como diz aqui a reportagem, desabrigou 545 famílias, além da perda material, as pessoas perderam tudo, perderam suas casas, perderam seus móveis, perderam seus bens. É uma região de gente humilde, de gente pobre na cidade de Manaus, e uma região em que, quando governador do Estado, deixei um projeto encaminhado, um projeto conhecido como Prosamin, que é uma das obras mais importantes que temos na cidade de Manaus, obras estas que já beneficiaram nada mais, nada menos do que 30 mil famílias, e que foi licitado pelo governador Omar. Há um contrato, há uma liberação de recursos já efetuadas pelo governo federal para a realização desta obra, mas que, lamentavelmente, este incêndio chega antes que essas famílias tenham sido removidas e que tivessem, portanto, evitado um momento de dor e de drama a essas famílias. O governo do Estado já se manifestou em solidariedade a essas vítimas, já colocou e já mobilizou a estrutura social, senhor presidente, do Estado para amenizar o sofrimento dessas famílias, mas é importante destacar que a falta de um planejamento urbano, a falta de medidas ao longo de décadas na cidade de Manaus, acabou gerando essas aglomerações urbanas que causaram este incêndio. Não é o primeiro e não será o último, enquanto todas estas áreas de aglomerações não forem resolvidas por um planejamento como o Prosamin, com um planejamento como o reassentamento dessas famílias através de programas como Minha Casa Minha Vida e outros programas. Quando estive no governo, pude implementar, e tenho muito orgulho de poder dizer que implementamos um programa habitacional que redirecionou todo o vetor urbanístico da cidade e toda a política habitacional da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. No entanto, há um déficit gigantesco ainda a ser vencido e há situações como estas. Portanto, eu quero, mais uma vez, aqui da tribuna, prestar a minha solidariedade e a solidariedade do Senado da República a essas famílias que foram vitimizadas. Quero dizer que houve um blackout em toda a cidade de Manaus por mais um acidente que aconteceu do desarmamento do sistema de proteção, que acabou derrubando toda a geração da cidade de Manaus. Manaus ficou aproximadamente 4 a 5 horas ontem, senhor presidente, sem energia elétrica, num blackout absoluto na cidade de Manaus.
que alcançou praticamente toda a região metropolitana da cidade. O município de Manacapuru ficou sem energia, o município de Iranduba, município de Novo Airão, município de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, todos aqueles que estão interligados na região metropolitana sofreram durante esse blackout. Portanto, isto preocupa muito a sociedade, o povo, os governantes do nosso Estado, porque, obviamente, a segurança de energia elétrica é fundamental, não apenas para o conforto das famílias, mas para os impactos econômicos e macroeconômicos na cidade de Manaus. Portanto, fica aqui a minha solidariedade, fica aqui a minha certeza de que haverá desdobramentos para que possamos acelerar as obras da Arthur Bernardes e possamos, portanto, de uma vez por todas, ir evitando cada vez mais acidentes como este. Fica aqui também a minha solidariedade ao governador, que eu não tenho a menor dúvida, viveu momentos de sofrimento ao perceber o tamanho e as proporções desse incêndio. Um incêndio, volto a repetir, imaginem, senhores senadores, o que é 500 casas de madeira pegando fogo ao mesmo tempo. É como se nós tivéssemos uma lareira ou uma fogueira de proporções gigantescas, todas de madeira, madeira antiga, madeira já seca. Nós estamos vivendo neste momento verão no Amazonas, portanto, não é uma situação simples de ser enfrentada, não é uma situação simples de ser convivida no momento da dor com essas famílias. E eu quero aqui, portanto, senhor presidente, externar a minha tristeza em ver o que aconteceu no meu Estado, a minha solidariedade, repito, e o meu forte desejo de que esses planejamentos em várias áreas que nós estamos implementando no Amazonas com o programa chamado Prosamin, que Deus me deu a felicidade de ter sido instrumento da sua vontade para ser implementado no nosso Estado. Antes, nunca havia sido implementado programas nessas áreas, eram áreas sempre negligenciadas pelos governantes e dói efetivamente no coração de todos nós perceber o que aconteceu com o nosso povo, que está sofrendo. As famílias estão alojadas em quadras descobertas, em escolas na redondeza, vivendo efetivamente um momento de muito sofrimento, de muita dor. Portanto, eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade e desejo e peço que Deus possa confortar e abençoar essas 545 famílias e que possa dar força para que os nossos governantes possam atuar firmemente na minoração da dor e do sofrimento que essas famílias vêm